Agora a gente vai falar de um assunto que interessa a toda a mulherada aí de casa. Na hora de se maquiar, é comum que surjam algumas dúvidas, né, gente? Por exemplo, qual a cor de base ideal para minha pele? Qual blush fica melhor em mim? O rosado ou o pêssego? Então, pra gente não cometer erros, eu convidei a Kaira, a maquiadora, que tá aqui do meu lado. Ela vai dar várias dicas pra gente e começando, eu vou sentar aqui para conversar com ela. A gente vai mostrar alguns produtos essenciais para quem quer começar a entrar no mundo da maquiagem, né, Kaira? Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Isa. Com o que a gente pode começar mostrando pro pessoal? Então, eu vou passar para vocês dicas de como montar uma necessaire básica com produtos para o dia a dia, né? Então, assim, o básico que a gente precisa ter para poder fazer uma boa maquiagem. Uma maquiagem para trabalho, por exemplo? Exato. Às vezes a gente vai até as lojas e vê muita coisa bonita, então acaba se atraindo e acaba comprando bastante coisa. Então, eu separei alguns produtos que são interessantes, assim, que são básicos para fazer uma maquiagem bacana, né? Então, o pessoal de casa pega o papel, a caneta e vamos anotar aí o que vocês precisam ter na necessaire. Isso aí. Vamos começar. Então, vamos supor uma necessaire desse tamanho, que cabe dentro da bolsa, né? A gente precisa ter alguns cuidados básicos com a pele, que é interessante a lavagem. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, que é interessante cuidar bastante da pele. Então, usar um sabonete específico para o rosto, né? Que é bem interessante. Uma loção tônica e um hidratante ou protetor solar. É bem interessante, assim, muitas meninas me perguntam, Kaira, mas eu vou passar o protetor solar antes da base, não vai ficar minha pele muito oleosa? Então, geralmente é bom usar um protetor que seja oil free, que seja livre de óleo, né? Quem tem a pele oleosa, então tem que procurar um protetor adequado para a pele. Exatamente. Sempre estando atenta, assim, às necessidades específicas da pele de cada pessoa, né? Então, é bom você ter uma pessoa que consiga te indicar produtos legais. Então, a lavagem, no caso, a limpeza, a tonificação, e o protetor solar ou hidratante, que é interessante. Sempre usar, todo dia, independente se vai se maquiar ou não, né? Isso, Isa, porque nós temos que entender que o protetor, a maquiagem nada mais é do que um obstruidor de poros. Então, a pele tem que estar bem nutrida para poder receber essa maquiagem sem estar prejudicando, envelhecendo. Por isso que é interessante. Depois de feita a limpeza, então, passado o protetor, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a aplicação da base. Atualmente o mercado lançou os produtos que são o BB Cream, né, que é um tonalizante com hidratante, que ele pode suprir a base. Então eu trouxe aqui um modelo de base, né, uma base, lembrando que é sempre interessante cuidar com o tom da pele, né, fazer o teste na loja. Né? Até eu sempre indico assim, quando a pessoa compra por catálogo, o interessante é sempre ter um tester, né, interessante aquelas consultoras que vendem e tem a amostra para você testar, que você não fique insegura na hora de usar, porque tem que cuidar muito com isso. Então, a base e também para o dia a dia, quando a pessoa não quer usar aquela base muito carregada, pode usar o BB Cream. Que é um pouquinho mais leve, então. Exatamente, ele é mais leve. E tem várias marcas hoje que lançaram e são produtos também livres de óleo, que são mate e conseguem proteger a pele durante o dia todo. Legal. Aí, então, no caso, usando a base, depois disso a gente vai para o corretivo. Então, o corretivo é depois da base, tem gente que passa antes. Isso, dependendo do efeito que a pessoa quer encontrar, né? O interessante é o corretivo ser depois da base para cobrir as olheiras. Porque a base, eu sempre digo que ela é uma superfície da pele, ela uniformiza a pele e deixa tudo da mesma cor para depois poder aplicar o corretivo se ficar alguma falhazinha. Então, aplicamos a base, o corretivo, e depois disso a gente precisa dar uma selada em tudo isso. Então, a gente parte para o pó compacto. Pó para não deixar a pele com aquele aspecto brilhoso, isso, né, oleoso. E eu acho assim, o pó é interessante porque ele sempre deixa a pele mais glamourosa, né? As mulheres ficam com o rosto mais fino, então é interessante. Então até eu trouxe aqui o pincel. Muitas meninas me mandam mensagem perguntando qual o pincel adequado, porque às vezes compra o pó e vem com aquela esponjinha, né? Então o interessante é usar o pincel correto mesmo, que é esse aqui, com mais grossinho, né? Porque ele consegue dar uma espalhabilidade melhor para o produto e não deixa o rosto marcado, né? Deixa mais natural. Deixa mais uniforme, tá? Né? Então aí a gente pode passar o pó para estar selando. Quem tem a pele oleosa, o interessante é passar o pó em todo o rosto. As pessoas que têm a pele seca podem passar só na zona T, que a gente fala, né? Que é a área aqui da testa, queixo e nariz. Isso, tá? Após isso, a gente pode passar o blush. Então, é bem legal até mostrar, eu sempre comento também com as minhas alunas, que o pincel de pó e de blush, ele tem uma singela diferença. Que o pincelzinho do blush, ele é chanfradinho, ele é cortado. Ele é na diagonal ali, isso. Né? E o do pó, ele é reto. Exatamente. Por que isso, Isa? Porque quando o pincel ele é chanfradinho, a gente consegue fazer aquele movimento aqui para afinar o rosto. As mulheres gostam muito desse efeito,
que é afinar o rosto, e esse pincel facilita isso. Então dá um truque até para diminuir quem tem bastante Exatamente. bochecha, né? Quem tem o rosto mais cheinho. Isso é bem interessante. Então, eu gosto bastante, eu digo que se você usa a maquiagem com os pincéis, o efeito ele é muito mais benéfico, ele fica muito mais bonito. Né? Então, é sempre interessante isso. Então, depois de feito isso, e os olhos? Aí nós vamos para os olhos. Eu trouxe uma paleta aqui, Isa, bem interessante, que é alguns tons básicas, neutros, né? para o dia a dia, tá? São tons bem legais. Eu geralmente indico assim, para maquiagem para o dia, os tons de marrom, azul marinho, porque às vezes assim, não que o preto não vai ficar legal, o preto fica bacana, mas dependendo aonde você está, a roupa que você está usando, fica uma maquiagem muito pesada, muito carregada. Mais então, pra noite, então, o preto, exato. Né? Deixa para depois do expediente, né? As cores mais aí escuras. você vai lá e... Isso. E o bacana do preto é que você pode incrementar a maquiagem marrom, né? Você pode, por exemplo, assim, você passou a maquiagem marrom na pálpebra móvel. Depois você pode usar a maquiagem preta no cantinho e dar uma esfumada e tá pronta para ir para balada, ou tá pronta para ir para um jantar. Isso que é interessante. Então a gente pode usar, eu trouxe até um pincel aqui para mostrar também, que é o pincelzinho para esfumar, tá? Porque o que a gente tem que tomar muito cuidado para maquiagem para o trabalho é não deixar aquela marcação. A gente tem que deixar bem esfumado. Deixar bem natural, Quanto né? mais esfumada a sombra, mais sofisticada ela fica, mais bonita. Porque o efeito legal da maquiagem é parecer que você não tá usando muita maquiagem, Aquele né? efeito clean que a gente chama. É o efeito assim, eu sei que a pessoa está maquiada, mas eu não vejo traços evidentes de maquiagem, né? Então, é isso que a gente tem que cuidar. E assim, o tom que eu queria dizer assim, o tom de marrom, você pode usar sempre que você nunca vai errar. O marrom, ele combina com tudo. Ele combina com o vermelho. Todos os tons de pele também. Ele combina com o preto. Então, é a cor primária. A gente coloca na escala de cores que o marrom é a cor primária, é a primeira cor que vem após a cor da pele, o tom da pele. Então, pode apostar no marrom, é garantido, eu garanto. Depois da sombra, então, qual que é o próximo passo? Depois da sombra, nós vamos para os olhos, para a parte do lápis, no caso. É sempre interessante, antigamente até as mulheres usavam o lápis dentro da linha d'água. Não sei se você lembra. Já, era aquele lápis bem dentro. escuro, né? O que acontece? É feio? Não. Eu sempre digo que para maquiagem não existe uma regra, né? A regra é você ficar bonita, se sentir bem. Só que atualmente, nós maquiadores não usamos mais o lápis dentro da linha d'água. Nós usamos ele rente aos cílios. Isso. E ele derruba o olhar dentro da linha d'água? Dentro do olho ele diminui. Você fica com o olhinho fechado, ele fica bem pequenininho. E a intenção da maquiagem é abrir o olhar, né? Você deixar aquele aspecto assim, nossa, iluminado, aquele efeito bonito. Isso que é interessante. Então o lápis você pode sim usar. Quem tem dificuldade, por exemplo, de usar o delineador, até trouxe um para mostrar aqui, pode usar o lápis. São duas alternativas então. Isso, pode usar o lápis rente aos cílios superiores. Também fica um efeito legal. E pode usar esse pincelzinho para esfumar. Fica bem interessante também, fica um efeito natural. E para os nossos cílios? Os cílios é uma coisa bem importante, né? Toda mulher tem, eu tenho assim até bastante meninas que falam pra mim, Kaira, mas eu não sei passar maquiagem, por medo de arriscar, eu só passo um rímel nos cílios e um batom. É interessante, porque os cílios ele realça o olhar, o rímel ele exalta, ele deixa os cílios bonitos, assim, então é bem interessante. Eu trouxe um pra mostrar também.